ainda nesse espírito de adoração e de quebrantamento. Abra a palavra de Deus, abre a sua Bíblia, em Lucas capítulo 22. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que você na sua casa, que Deus te abençoe no nome de Jesus. Lucas capítulo 22. Hoje é noite de ceia do Senhor. É noite de comunhão. Aleluia. Lucas capítulo 22. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 20. E depois vamos orar mais uma vez. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta noite gloriosa. Obrigado por este dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e nos regozijamos nele. Como é bom cantar louvores ao teu nome, viver em comunhão com os nossos irmãos, servir na tua casa, cultuar ao Senhor através dos dízimos, das ofertas, das primícias, com frutos de lábios que adoram o seu nome. Pai, mas quão maravilhoso é escutar a sua voz. Por isso nós te pedimos, fala conosco nesta noite através da sua palavra. Ensina-nos, Senhor Deus, ilumina o nosso entendimento pelo teu Espírito Santo, para que entendamos, Senhor Deus, quão maravilhoso é termos uma aliança contigo em Jesus Cristo. Fala conosco nesta noite. Repreenda todo espírito contrário à sua vontade aqui neste lugar. Nosso Deus, nosso Pai querido, abençoe o culto infantil. Abençoe, Senhor Deus, as professoras que estarão ministrando, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dos nossos filhos. Que esse tempo, Senhor Deus, seja um tempo, Senhor Deus, de renovo. Um tempo, Senhor Deus, de vida nova. Um tempo, Senhor Deus, de crescimento para as nossas crianças. Guarde-as, Senhor Deus, de todo mal. Ó Pai, que a sua palavra possa ser revelada nos seus corações. Que a tua bênção se estenda até eles. Que a tua bênção se estenda àqueles que ouvem, assistem o culto nesta noite. É a nossa oração, no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Se você puder, dê uma grande salva de palma à palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ceia do Senhor. Eu vou fazer uma pergunta a você, e você vai fazer essa pergunta também ao seu irmão. Entendes o que celebras? Pergunta ao seu irmão. Você entende o que você celebra? Você entende o que é ceia do Senhor? Ele te respondeu que sim ou que não? Você entende? Este é o título
desta mensagem nesta noite? Entendes o que celebra? Entendes o que é ceia do Senhor? Queridos irmãos, hoje é noite de comunhão, noite de estarmos à mesa com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, a teologia, nós vamos entender que há vários tipos de mensagem. Nós podemos trazer uma mensagem, os pregadores trazem uma mensagem evangelística, nós podemos trazer uma mensagem devocional, uma mensagem pastoral, mas nesta noite Deus colocou no meu coração de trazer uma mensagem doutrinária, de ensino da palavra de Deus sobre a ceia do Senhor. Porque nós vivemos em um mundo com muitas informações, e na igreja do Senhor Jesus há um grande sincretismo. As pessoas vão absorvendo tudo que ouvem, tudo aquilo que as pessoas dizem, mas muitas vezes não entendem o que fazem. A palavra de Deus nos diz que Filipe está lá em Atos, ele estava ministrando a palavra de Deus e havia um eunuco que estava lendo a palavra. E Filipe se aproximou daquela carruagem e fez uma pergunta: entendes o que leis? E ele disse: como posso eu entender se não há quem explique? Muitas vezes nós celebramos a ceia, viemos para o culto de ceia, tomamos a ceia, mas não sabemos os fundamentos bíblicos e teológicos daquilo que a palavra de Deus também nos ensina. Algum tempo atrás, eu estava ouvindo um pregador no Brasil, um pastor renomado, e ele estava dizendo que ele estava ministrando, discipulando um jovem surfista, e ele tinha alguns diálogos com ele, e esse jovem, ele não era batizado, mas um dia ele tomou a ceia, e nesse discipulado, esse surfista falou para esse pastor: aquele pãozinho que vocês comem, ele dá uma onda na gente, um pãozinho que come. E nós, o que nós celebramos? É um pãozinho? Nós bebemos um copinho de vinho? Nós vamos entender hoje, pela palavra de Deus, o que é a ceia e como celebrar a ceia. Então, nós precisamos entender, primeiramente, que a ceia é uma ordenança de Jesus. O Senhor estabeleceu duas ordenanças para a sua igreja, e elas são obedecidas por todos os cristãos na face da terra. Aqueles que se dizem cristãos devem fazer o batismo e a ceia do Senhor, as duas ordenanças do Senhor Jesus. Então a ceia não é uma invenção humana, é uma ordem do próprio Senhor Jesus. A ceia do Senhor, ela é narrada pelos 4 evangelistas: Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas, que nós lemos agora, 22, João capítulo 13 e também pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11. A ceia do Senhor é uma ordenança de Jesus. E a ceia, ela tem simbolismos. O Senhor Jesus, quando estabelece a ceia, e nós vemos aqui em Lucas capítulo 22, que a palavra de Deus nos diz que ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, versículo 19. E o versículo 20 também, a palavra de Deus vai nos dizer que da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. A ceia do Senhor é o símbolo da nova aliança com Deus, por Jesus, através do sangue. Para nós entendermos o que é a nova aliança, nós precisamos mencionar a primeira, que está no livro do Êxodo, capítulo 19, e também no livro do Êxodo, capítulo 24, quando a palavra de Deus nos diz que o Senhor chama Moisés e o seu povo para subir no monte,
e naquele momento o Senhor iria entregar a eles as tábuas da lei, ia estabelecer uma aliança com o seu povo, e a aliança ela foi celebrada com sangue. A palavra de Deus diz que Moisés, ele prepara um altar, sacrifica animais, ele pega o sangue daqueles animais, e a palavra de Deus vai nos dizer que uma parte do sangue ele coloca na bacia, e uma outra parte ele asperge sobre o povo. E a partir daquele momento foi estabelecida a aliança com Deus, através do sangue de animais. Mas a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que a ceia do Senhor é o símbolo da aliança com Deus no sangue de Jesus. Eu quero ler com os irmãos Hebreus capítulo 9, do versículo 12 ao 22. Aleluia. Nós vamos ter base sobre aquilo que nós estamos estudando nesta noite. Hebreus capítulo 9, do versículo 12 ao 22, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: eu vou ler a partir do 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve a eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que servamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões contidas sobre a primeira aliança. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez, pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança, de Êxodo 19 e 24, foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, levou o sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de hisopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios das cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus, no momento que ele preparava para entregar a sua vida, ele estabelece a ceia do Senhor como uma nova aliança. E a palavra de Deus vai nos dizer que ele pega dois elementos, o pão e o vinho. E o pão significa o corpo dado em favor daqueles que creem. E a palavra de Deus também em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 10, vai nos dizer que é o corpo de Jesus que nos santifica, porque foi apresentado neste tabernáculo eterno. Então Jesus ele estabelece a ceia, ele ordena a ceia como símbolo de uma nova aliança. Ele oferece o pão e diz que é o seu corpo, que é dado em favor de todos aqueles que creem. E ele oferece o vinho como símbolo do seu sangue. Então nós entendemos até aqui que a ceia é a instituição divina do próprio Senhor Jesus, que estabelece uma ordem para ser cumprida por todos aqueles que creem, batismo e ceia.
pão e sangue. A palavra de Deus vai nos dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, que o sangue de Jesus, ele nos redime. E nós entendemos então que a ceia é ordenança de Deus, estabelecida por Jesus como símbolo do seu corpo dado na cruz e pelo seu sangue derramado também na cruz, o símbolo de uma nova aliança. Mas o que eu quero enfatizar com os irmãos nesta noite, além do que é ceia, os símbolos da ceia, os conceitos de ceia. Nós precisamos entender os conceitos da ceia do Senhor, para entender aquilo que fazemos e por que fazemos. A palavra de Deus nos ensina que a ceia foi estabelecida por Jesus, mas a teologia, ela vai nos mostrar alguns conceitos de ceia. Eu quero passar isso para os irmãos, porque nós precisamos entender aquilo que nós fazemos, aquilo que nós cremos e por que fazemos. O primeiro conceito de ceia se chama transubstanciação. São aqueles que creem que no momento da ceia, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Esse conceito é adotado pela igreja romana, que eles acreditam que no momento da ingestão dos elementos da bênção, o pão e o vinho, eles são transformados literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Mas há um outro conceito, que se chama consubstanciação. E o que isso significa? Que no momento da oração, da consagração ou da ação de graça, o corpo e o vinho não se transformam no corpo e no sangue de Jesus, mas que contém o corpo e o sangue de Jesus. Que Jesus, ele está presente nas partículas do pão e do vinho. Mas existe também um outro conceito, que é a presença mística, que aqueles que celebram a ceia desta forma, acreditam que no momento da oração, o corpo não é transformado, o pão e o vinho não são transformados no corpo e no sangue, que o corpo também não contém, o pão também não contém o corpo e o sangue, mas que espiritualmente o Espírito de Deus está presente no pão e no sangue. Mas existe ainda um outro conceito, que é a ceia memorial do Senhor. Este conceito é baseado que no momento da ceia, o pão e o vinho permanecem sendo pão e vinho. E nós trazemos à memória aquilo que o Senhor fez, a ceia memorial. Mas nós precisamos entender o conceito de ceia memorial, que é aquele que nós celebramos aqui, para entendermos por que fazemos e como celebrar. A palavra traduzida para memória ou lembrança do grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, significa anamnese, examinar, trazer à memória. E isso não significa exatamente o que imaginamos. Para nós, lembrar de alguma coisa significa pensar no passado. Mas o que o termo quer dizer não é este. A ceia memorial do Senhor é entender que fazer em memória é transportar uma ação enterrada no passado, de tal maneira que não se perca a sua potência e vitalidade originais, mas sejam trazidos para o momento presente. Quando nós celebramos a ceia memorial do Senhor, nós não estamos celebrando algo que ficou no passado,
mas nós estamos trazendo para o presente aquilo que aconteceu. Este é o conceito, e nós podemos ver na palavra de Deus. Eu quero ler um texto com os irmãos, está em Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 3, que falam uma ação memorial. O texto fala sobre a instituição da Páscoa. E eu vou ler do versículo 1 ao 3, a palavra de Deus nos diz o seguinte: observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe de noite ele os tirou do Egito. Ofereça como um sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não comam como pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias de sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Esse texto vai nos mostrar uma ação estabelecida por Deus para trazer à memória todos os dias o livramento que Deus deu a este povo. E quando nós celebramos a ceia memorial do Senhor com base nas próprias palavras de Jesus, que vai nos dizer: fazei isso em memória de mim. Quando nós estamos celebrando a ceia, diferentes de alguns conceitos que são válidos na teologia, isso quer dizer que nós não cremos que o pão e o vinho nos trazem graça. Porque alguns creem que no momento que come o pão e bebe vinho, eles são agraciados pelo fato de comer o pão e o vinho. Nós cremos que a ceia memorial do Senhor, ela não confere-nos graça. A graça foi alcançada na cruz do Calvário. É por isso que não é um pãozinho que dá onda. A ceia do Senhor é trazer à memória presente aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, o seu sofrimento. Os irmãos estão entendendo? Amém? Ceia memorial do Senhor. Ela nos traz, ela coloca no nosso entendimento 3 sentidos: trazer à memória aquilo que Jesus fez por nós. É um memorial. E o que Cristo fez por nós? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: pois, primeiramente lhes transmiti, foi que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Trazer à memória não é trazer à memória um Cristo somente que morreu, mas é um Cristo que morreu, foi sepultado, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. E nós precisamos ter isso todos os dias na nossa memória: o sacrifício de Jesus, aquilo que Ele fez no passado, mas que vale para o presente e para a eternidade. Trazer à memória para o presente aquilo que Jesus faz por nós todos os dias. Porque a palavra de Deus vai nos dizer em Mateus 28, 20 o seguinte: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. A ceia memorial lembra daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Lembra-nos da sua morte, da sua sepultura e da sua ressurreição. Mas também nos traz à memória aquilo que o Senhor faz por nós hoje. Ele está conosco todos os dias. Nós celebramos a ceia memorial de um Cristo vivo. A ceia memorial, ela também nos traz à memória, nos apontando para o futuro. Porque a palavra de Deus nos diz, no texto de Mateus, capítulo 26, 29, o seguinte:
eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que eu beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos trazendo à nossa memória o que Jesus fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Nós estaremos com Ele para sempre no reino. E a palavra de Deus ainda vai nos dizer em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, o seguinte: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Quando nós celebramos a ceia memorial do Senhor, a palavra de Deus nos traz esperança. E esperança é do verbo esperar, com alegria. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, está vivo, reina para sempre no seu trono de glória, mas vai nos buscar para estar com Ele para sempre. Ceia memorial do Senhor. Nós celebramos a morte, a ressurreição e a volta do Senhor Jesus. O pão e o vinho continuam sendo pão e vinho, mas é o símbolo do sangue de Jesus, da nova aliança. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos amar a ceia do Senhor. Nós precisamos nos alegrar na ceia do Senhor. Por isso que eu ensino sempre, ceia não é momento de tristeza, é momento de alegria, é momento de celebração de um Cristo vivo, que reina e que tem todo o poder no céu e na terra. A ceia do Senhor. Mas eu preciso ainda falar dos tipos de ceia. Dentro das tradições cristãs, existem pelo menos 4 tipos de ceia. E algumas igrejas adotam a ceia ultra restrita. Só os membros da igreja local podem participar. Há denominações, igrejas, que você só pode participar da ceia na sua igreja local. É a ceia ultra restrita. Depois tem a ceia restrita. Ela é distribuída aos membros da mesma denominação. Só esses membros podem participar. E há também ainda o tipo de ceia, a ultra livre, que não importa o significado que se dê, é distribuído a quem quiser. Qualquer pessoa pode pegar o pão, pode beber o cálice. É um conceito, é um tipo de ceia. Mas existe também a ceia livre, que somente os membros em comunhão de qualquer igreja evangélica podem participar. E esta é a ceia que nós celebramos aqui, a ceia livre, porque nós entendemos que a ceia é do Senhor, não é da igreja. A ceia é do Senhor, mas você precisa ser crente, batizado e estar em comunhão com o corpo de Cristo, porque nós temos responsabilidades diante de Deus. Nós cremos na liberdade religiosa, mas é por isso que a palavra de Deus vai nos dizer: examine-se o homem a si mesmo. Mas nós damos oportunidade para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, batizados, têm comunhão com Cristo, participarem, se forem membros de uma igreja. Precisa estar inserido no corpo, porque a palavra de Deus nos assim ensina. E eu quero, antes de passar para outro tema, a palavra de Deus vai nos dizer 5 nomes da ceia. A ceia tem 5 nomes. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. Mesa do Senhor. Atos capítulo 2, verso 42. O partir do pão. 1 Coríntios capítulo 10, 21. Cálice do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Cálice sagrado ou cálice
da bênção. Símbolos da aliança no sangue de Jesus. Você já aprendeu os conceitos teológicos da ceia. Mas o que eu quero deixar gravado no seu coração nesta noite e no meu, é que nós precisamos aprender a celebrar a ceia do Senhor. Nós devemos amar a ceia do Senhor, esse momento. Meus irmãos, sabe por quê? Um dos motivos que Deus colocou essa mensagem no meu coração. Os cultos que menos crentes têm na igreja é o culto de ceia do Senhor. Hoje tem um número razoável, mas muitos irmãos não valorizam a aliança que tem com Deus pelo sangue de Jesus representado na ceia e desprezam a ceia do Senhor como se fosse apenas um pãozinho e um copinho de vinho. Mas a ceia é muito mais que isso. Então nós precisamos aprender a celebrar a ceia do Senhor. Primeiro, porque não foi invenção de homem. Jesus que disse: quem crer e for batizado será salvo. A primeira ordem: se você é discípulo de Jesus, você precisa se batizar. A segunda ordem de Jesus: fazer isto em memória de mim. A ceia do Senhor. Um discípulo de Jesus não pode recusar a mesa do Senhor. Um discípulo de Jesus tem que estar todos os cultos na presença de Deus para celebrar a aliança no sangue que temos com Ele, em Cristo Jesus. A ceia do Senhor foi estabelecida pelo Senhor Jesus. Ele foi o primeiro, Ele instituiu e celebrou com alegria. A palavra de Deus nos diz que quando chegou o momento da Páscoa, que Ele iria estabelecer a ceia, Ele diz que Ele sentiu grande alegria. E nós precisamos entender que nós precisamos estar no momento com o Senhor. O texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a palavra de Deus vai nos dizer que os discípulos, eles se reuniam para celebrar a ceia. A igreja primitiva celebrava a ceia toda semana. Não há estabelecido quantas vezes nós precisamos ou devemos celebrar a ceia. Mas nós temos por tradição e por costume, e a maioria das igrejas evangélicas no nosso tempo celebram uma vez por mês. Mas há igrejas que celebram uma vez por ano. Mas nós celebramos todo o primeiro sábado, o qual estamos reunidos aqui, porque nós entendemos que ceia do Senhor é momento de comunhão com o próprio Senhor. A mesa é do Senhor. Se a mesa é do Senhor, tem um Senhor que é dono da mesa, e nós temos que estar diante dele. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós estamos diante do próprio Senhor, para celebrar com Ele. Agora, nós entendemos que a ceia foi estabelecida pelo Senhor, mas nós devemos desejar participar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, a palavra de Deus vai nos dizer que os irmãos de Corinto, eles se reuniam com alegria. 1 Coríntios 11, 17 diz assim: entretanto, nisto que vou lhes dizer não vos elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Eles estavam celebrando mal, mas estavam celebrando com alegria. Eles se reuniam para celebrar a ceia. E se a ceia do Senhor é uma ordenança, a nossa atitude deve ser de obediência. Porque se nós não obedecermos à celebração da ceia, nós estamos desobedecendo aquele que a instituiu. Então nós devemos celebrar não, com desejo de participar, por obediência e por amor a Jesus, que derramou o seu sangue e estabeleceu a ceia do Senhor. Nós devemos participar com alegria,
com amor e com obediência. Mas o versículo 18 de 1 Coríntios capítulo 11, a palavra de Deus vai nos dizer: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, a ceia do Senhor é para ser celebrada com comunhão com o corpo. Os membros do corpo se reúnem como igreja para celebrar a ceia. A ceia nós não celebramos em casa. Há irmãos que fazem isto. Se uma pessoa está enferma ou doente num leito, leva a ceia ou por uma impossibilidade. Nós não estamos questionando, mas a palavra de Deus nos diz que a ceia deve ser celebrada no corpo. E se você é membro do corpo, você tem que estar em comunhão com o corpo de Cristo. Então nós precisamos entender que a ceia não foi invenção humana. Nós devemos participar com obediência e com amor. Nós precisamos participar em comunhão com a igreja. E esta comunhão precisa ser com fraternidade. Queridos irmãos, a primeira ceia estabelecida pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 22, depois da ceia, sabe o que aconteceu? O que acontece no nosso meio hoje. Eles começaram a perguntar: quem é maior? Quem será maior no reino de Deus? A ceia de 1 Coríntios, a palavra de Deus também nos diz que havia divisão, mas nós devemos celebrar com irmandade, com fraternidade, porque nós somos iguais, nós somos irmãos, nós precisamos celebrar com unidade, e unidade não quer dizer uniformidade. Nós somos todos diferentes. Nós precisamos ter unidade na diversidade. E a única coisa que nos traz aqui para estarmos juntos celebrando ao Senhor é o sangue de Jesus, que é o símbolo desta aliança. E nós precisamos celebrar a ceia, não com divisão, mas com fraternidade, com unidade. E nós precisamos celebrar a ceia com gratidão. Quem se achega à ceia é porque é grato, porque reconhece aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fará. Jesus sofreu no meu e no seu lugar, e nós devemos celebrar a ceia do Senhor como gratidão. O pecado que Ele suportou na cruz era meu, era seu. Nós precisamos ser gratos em obediência, em amor, porque o pecado que caiu sobre Jesus era nosso. Como é que nós chegamos à ceia? Com tristeza ou com alegria? Com o coração grato por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele fará. Mas a ceia memorial do Senhor ainda tem um ato importante, a dimensão escatológica. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz o seguinte: pois sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando nós celebramos a ceia memorial do Senhor, nós estamos proclamando que Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, mas Ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Queridos irmãos, sabe quem escreveu esse texto? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não estava ensinando a celebrar um Cristo morto, mas um Cristo vivo. Para alguns estudiosos, a carta aos Coríntios foi escrita antes dos evangelhos. Os evangelhos foram escritos depois, para que os irmãos tenham conhecimento. Quem escreveu o evangelho de Lucas foi provavelmente o médico Amado, que era discípulo de Paulo. Então ele escreveu o livro de Lucas no período que ele convivia com Paulo, mais ou menos na década de 60 depois de Cristo. Paulo não nos estava ensinando a celebrar um Cristo morto, e ele diz: fazei em memória
do Cristo vivo que ele encontrou no caminho de Damasco e mudou a sua vida, e ele se tornou um apóstolo dos gentios, e através dos seus escritos a sua palavra chega até nós. Por isso, todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando que Jesus vai voltar, a esperança da glória eterna. E a ceia memorial do Senhor deve ser celebrada com contrição e reverência. Apesar de, na nossa maneira de crer, o pão continuar sendo pão e o vinho continuar sendo vinho, nós precisamos ser reverentes, nós precisamos estar contritos diante de Deus, nós precisamos examinar a nós mesmos, nós precisamos confessar os nossos pecados e nós precisamos nos arrepender. Isso é o que diz o texto do versículo 27 a 29 da primeira carta aos Coríntios, diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O momento de ceia do Senhor é para examinarmos a nossa vida, mas para comer e beber. Ao contrário do que pensamos, não é para examinarmos a nossa vida, encontrarmos o pecado e deixar de participar. A palavra de Deus é clara, ela diz: examine-se a cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Porque a palavra nos ensina que nós precisamos nos arrepender, confessar e deixar, não voltar mais. Não foi isso que nós acabamos de cantar aqui? Corra para Deus. Correr para a mesa do Senhor é para correr para o próprio Senhor. Mas se você examinar algo na sua vida que acusa a sua consciência, que você sabe que você vai voltar para o pecado onde você estava, para o lamaçal do pecado, ou se a sua vida continuará a mesma, se você não quiser confessar, se arrepender, não coma, porque se você assim fizer, estará comendo para a sua própria condenação. A ceia do Senhor é momento de renovação da aliança com Deus em Cristo Jesus. Ceia memorial do Senhor. Nós trazemos à memória o que Jesus fez, o que Ele faz e o que Ele fará. Entendes o que fazes? Entendes o que fazes? Vamos celebrar o Senhor, vamos adorar a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Nós vamos cantar uma canção neste momento, enquanto você vai examinar a sua vida, aprendendo a celebrar a ceia do Senhor. Não foi instituição humana. Nós precisamos desejar participar com obediência, com amor. Nós desejamos participar no corpo de Cristo, como igreja, como membros do corpo, com fraternidade. Nós somos iguais, apesar das diversidades. Talvez você tenha uma linha de pensamento diferente,